No vídeo de hoje eu vou expor completamente tudo que eu fiz para passar com 100% de assertividade, operando com Smart Money Concept, com o conceito do Michael Hudlerson, o ICT, mas claro, enfatizando sempre que é muito importante que seu like esteja nesse vídeo, para que assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também sejam abençoadas e pegue esse conteúdo de graça, de uma maneira gratuita, já comece a aplicar no seu dia a dia. E com certeza eu recebo muitos feedbacks de que as pessoas conseguem, somente com conteúdo gratuito, ter um desenvolvimento, ter um insight, aplicar e ter resultados. Então, para mim é muito interessante isso. Deixa seu like para alcançar o máximo de pessoas, fazer com que essas pessoas saiam desses gurus de mercado que não mostram seus resultados reais, nem mostram como passam a mesa proprietária. Somente nos Estados Unidos você vê. Então, vamos quebrar isso aqui no Brasil. Vamos só dar engajamento para as pessoas que são reais, para pessoas que de fato vivem de mercado, que não enganam as pessoas. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e vamos pro vídeo. Então, como vocês podem ver, galera, ó, passei com 7 dias. Eu vou mostrar tudo para vocês, desde estratégia. Deixa eu abrir aqui o TradingView já para mostrar para vocês alguma estratégia que eu usei. Eu utilizei praticamente a mesma estratégia e foi muito fácil porque assim, tava o mercado de tendência. Uma das coisas que eu quero já começar esse vídeo falando é justamente isso. Não deixe de seguir a tendência. Muita gente fala, mas o Michael ele fala que é para você não seguir o preço. Beleza, não seguir o preço depende, né? Porque assim, existem falsos rompimentos no mercado. Inclusive eu conheço muitas pessoas que operam falso rompimento e conheço pessoas que operam breakout, que operam rompimento e são lucrativas do mesmo jeito. Então, para desmistificar logo algo para vocês aqui, o mais importante é o win rate, a taxa de assertividade, com o risco-retorno que você pega. Tem que ser ambos favoráveis, ou seja, 50% de assertividade para 1 para 2. Eu já mostrei isso aqui a longo prazo. Isso se sustenta e eu quero que as pessoas acreditem mais na matemática e não acreditem em mim. Execute isso você mesmo. Claro que nem sempre eu vou ter 100% de assertividade como eu tive hoje, mas com certeza absoluta, com 50% de assertividade você consegue ser lucrativo sim. É só você fazer um teste matemático, colocar em qualquer plataforma que tenha cálculos matemáticos a longo prazo que você vai ver que dá certo, beleza? Então, como vocês podem ver, no dia 2 de abril, eu consegui um take já de $753 com 1 para 3. Como foi isso, Felipe? Vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, na data do dia 2 de abril, qual foi a estratégia que eu utilizei e como foi que ela se desenhou, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, foi um dia de compra, né? Então, a gente vai colocar aqui as datas parecidas e a gente vai analisar como foi esse trade. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, não sei se vocês estão vendo aqui a longo prazo. Vou colocar aqui nessa mesma data, no dia 2, a longo prazo, só para vocês verem que eu não fujo do que o preço me dá, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, o preço ele estava descendo, né? Ele vem descendo, ele chega aqui, ele acaba fazendo um Market Maker Model, né? Que é um dos conceitos que o Michael ensina, que são os modelos de mercado inteligente, que é justamente como o preço entrega a manipulação para depois entregar a distribuição. Então, nesse Market Maker Model, a gente consegue enxergar que existem várias liquidez aqui em cima, né? E a gente vê máximas iguais aqui e ele gera isso justamente para que o preço volte naquele lugar e seja capturado novamente. Só que chega em um ponto aqui no diário que a gente pode ver que o preço acaba liquidando essa mínima, certo? Foi justamente na abertura do mês de abril. Saiu de março, entrou abril e já entrou liquidando aqui a mínima, né, de 1º de agosto de 2025. Em 2026, em março de 2026, para abril, a gente consegue ver o mercado já reagindo. E aqui, o dia 1º, ele faz esse candle para cima. Aí, olha o dia que eu peguei o take. Do dia 1 para o dia 2, você percebe que existe um gap, certo? Esse é um gap de compra. E quando o mercado faz esse gap de compra, eu vou deixar a aba aqui escondida só para a gente depois utilizar para ver a divergência. A gente consegue ver que há uma acumulação aqui, correto? Existe uma acumulação aqui, existe outro tipo de acumulação aqui, e aqui existe o que a gente chama de Smart Money Reversal, que é justamente a reversão do dinheiro inteligente, certo? E quando eu abri o gráfico aqui no dia 2 de abril, quando essa mínima foi capturada, dá para perceber que tem um gap. Ou seja, ele captura a liquidez
E além do SMR, que é justamente o último ponto, que é esse último ponto aqui que a gente ensina na mentoria, que é o ponto de reversão do preço, ele ainda confirmou isso com um gap de alta, ou seja, um busy diário. Quando ele toca no busy diário, eu já fico atento e alerta para que seja um dia de compra. Só que o mais interessante, a gente vai ver aqui no preço, é que a mínima do dia, ela foi feita no candle de H4 de 6 horas e no H1, vamos pular aqui para o dia 2, e no H1 foi justamente nesse movimento que eu consegui minha compra. Como vocês podem ver, ó, ele liquida a mínima, vou botar aqui para vocês, a mínima de Londres, que é feita às 2 horas da manhã, certo? Então, de 2 horas da manhã até 7 horas da manhã, que é a abertura de Nova York, ele foi liquidar a mínima de Londres. Então, quando ele faz essa limpeza de liquidez na mínima de Londres, ele ativa um gatilho para mim de a mais, porque ele está dentro de um gap, eu utilizo o gap como já uma confirmação de tendência, utilizei também a limpeza da liquidez da sessão anterior como um Turtle Soap, que é outro setup que a gente ensina na comunidade, e quando eu desci para o tempo gráfico menor, é só procurar o gatilho de entrada. Se não houver também gatilho de entrada, eu não entro, mas aqui não teve como, né? E o mercado, ele cria esse movimento de baixa aqui na abertura do CME, ó, ele abre, né, o CME, faz um movimento de alta, de baixa. Aqui houve uma divergência do preço, eu lembro muito bem dessa divergência, e quando esse corpo do candle sobe acima desse gap aqui, eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, esse gap era usado para venda, tá vendo? Depois ele rompeu para cima, e quando ele rompe para cima, eu falei, ó, eu vou arriscar essa compra, stop no body do candle, certo? E vou arriscar buscando 1 para 3, beleza? E aí, aqui nesse rompimento aqui, a gente consegue ter 1 para 3. Eu queria nesse vídeo tá fazendo a ativação da conta junto com vocês, já que eu deixei especialmente para meus seguidores, os seguidores que tanto têm carinho por mim, que tanto me mandam mensagem, 100% de assertividade, foi isso que eu consegui fazer nessa conta, e agora eu vou ativar essa conta junto com vocês para que eu receba meu certificado, beleza? Aqui eles vão mandar para mim, né, todo o processo aqui de admissão, beleza? Eu apoio tudo isso e agora sim, ativado, e eu vou receber minha conta real, muito provavelmente no meu e-mail, já recebi até um e-mail aqui deles agorinha, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, faz um comentário, agradece pelo vídeo e obrigado pela transparência de vocês na opinião. Cada feedback é especial para mim e eu escuto muito o que vocês me falam para cada vez mais melhorar. E se você tem interesse em ser acompanhado por mim, é claro, é só você entrar em contato comigo que eu tô oferecendo 15% de desconto, beleza? Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.